Você já conheceu gente que tem tanto dinheiro que a arrogância vaza pelos poros? Não estou falando daquela riqueza discreta de família que aprendeu a esconder o poder em gestos contidos e ternos de corte impecável. Estou falando do dinheiro novo, barulhento, desesperado para provar que merece estar ali. Heitor Bastos era a personificação desse tipo de fortuna. Aos 45 anos, ele havia construído um império de logística do mais absoluto nada, o que, em teoria, seria admirável. Na prática, significava que ele passava cada segundo de sua vida tentando compensar o fato de que seu avô não tinha sido um barão do café. Ele tinha o jato, a cobertura no Leblon, a coleção de relógios que valia o PIB de um país pequeno, mas lhe faltava a única coisa que o dinheiro não podia comprar: a classe de quem não precisa provar nada a ninguém. E naquela noite, Heitor precisava provar muita coisa. Estava sentado na mesa principal do Le Firmament, um restaurante tão exclusivo que as estrelas Michelin pareciam constrangidas por não serem suficientes para descrevê-lo. O lugar era um monumento ao excesso. Mármore que parecia ter sido roubado de um palácio romano, lustres de cristal que choravam luz sobre as mesas, e um silêncio tão reverente que você sentia que deveria confessar seus pecados antes de pedir a sobremesa. A conta ali não era um preço, era um insulto. E Heitor adorava insultar a si mesmo com aquele tipo de luxo, especialmente quando podia fazer isso na frente das pessoas certas. A pessoa certa daquela noite era o Sr. Tanaka, um investidor japonês cuja empresa poderia, com uma única assinatura, dobrar o valor do império de Heitor. Tanaka era o oposto de Heitor. Quieto, observador, um homem que parecia analisar a alma das pessoas através de seus óculos de aros finos. Ele não estava impressionado com o lustre ou com o mármore. Ele estava avaliando o próprio Heitor. E Heitor sabia disso. Por isso, a noite tinha que ser perfeita. Cada detalhe, do talher de prata à temperatura do ar-condicionado, precisava gritar poder e controle. Foi então que o garçom apareceu. Ele não era um dos garçons habituais do Le Firmament, aqueles robôs humanos que se moviam com a graça de bailarinos e a eficiência de cirurgiões. Este era novo. Tinha um ar ligeiramente desajeitado, um olhar que parecia sempre perdido em algum lugar distante e um terno que, embora limpo, não parecia pertencer completamente ao seu corpo. Ele se aproximou da mesa para servir a água e, no processo, uma única gota de cristal escapou da jarra de cristal e pousou na toalha de linho egípcio, a meros centímetros do prato de Heitor. Ninguém notou. Ninguém, exceto Heitor. Seu sorriso congelou. Ele não fez um escândalo. Pior, ele se inclinou na direção do garçom, a voz um sussurro venenoso que só o rapaz podia ouvir. Cuidado! Ele sibilou, o sarcasmo pingando de cada sílaba. Sua falta de coordenação pode custar mais do que você ganha em um ano inteiro. Tente não falir o restaurante antes da sobremesa. O garçom, um homem que parecia estar na casa dos 30 e poucos anos, apenas engoliu em seco. Seu rosto ficou pálido, mas ele não disse nada. Apenas murmurou um "desculpe, senhor", e se afastou com a dignidade ferida de quem está acostumado a ser pisado. Heitor sentiu aquela pontada de satisfação que sempre vinha depois de uma pequena humilhação. Era um vício. Ele se sentia mais forte ao diminuir os outros. O jantar prosseguiu e Heitor se esforçava para encantar o Sr. Tanaka com histórias de suas conquistas empresariais. Cada palavra cuidadosamente escolhida para pintar a imagem de um gênio dos negócios. Mas a noite precisava de um clímax, algo que demonstrasse não apenas sua riqueza, mas seu refinamento, sua superioridade cultural. Foi quando ele se lembrou do vinho. François, ele chamou o sommelier-chefe, um francês que parecia ter nascido com uma taça de Bordeaux na mão. Traga-me o Le Sang d'Ivoire. François arqueou uma sobrancelha. Era um pedido ousado. O senhor tem certeza? A safra de 1947? Tenho absoluta certeza, Heitor respondeu, um sorriso malicioso se formando em seus lábios. Ele se virou para seus convidados. Preparem-se, vocês estão prestes a provar um pedaço da história. Um vinho tão raro que existem apenas 3 garrafas conhecidas no mundo. Esta é uma delas.
Os olhos dos outros investidores na mesa se arregalaram. Até o Sr. Tanaka pareceu genuinamente interessado. A garrafa chegou em um berço de veludo, tratada com a reverência de uma relíquia sagrada. François abriu com um ritual que parecia uma missa. O aroma que escapou era complexo, divino. Heitor observou o garçom desajeitado parado perto da parede, esperando para servir o próximo prato. E foi aí que a ideia mais cruel, e para ele mais brilhante, da noite, tomou forma em sua mente. Ele ia transformar aquele vinho raro na arma perfeita para a humilhação definitiva. Ele ia usar a bebida mais sofisticada do mundo para esmagar o funcionário mais insignificante daquele salão. Ele levantou a mão, um gesto teatral para chamar a atenção de todos. Antes de provarmos esta maravilha, disse ele, em voz alta, o olhar fixo no garçom. Que tal um pequeno jogo para animar a noite? O garçom sentiu o sangue gelar. Ele sabia que era o alvo. O sorriso de Heitor confirmava isso. O predador havia encontrado sua presa e estava prestes a se divertir. E naquela noite, no templo do luxo chamado Le Firmament, um homem que havia perdido tudo estava prestes a ser forçado a se lembrar de quem ele realmente era. O silêncio que se instalou na mesa tinha peso. Não era um silêncio de admiração pelo vinho, mas de expectativa pelo que viria a seguir. Heitor saboreou aquele momento como se fosse o primeiro gole da safra rara. Ele era o diretor, o roteirista e o ator principal daquela peça, e todos ali eram sua plateia cativa. Ele se levantou, a taça na mão, e começou a circular pela mesa, o corpo projetando uma sombra longa sobre o linho branco. Meus amigos, ele começou, a voz ressoando com uma falsa modéstia que era quase uma ofensa. Este vinho não é para amadores. A história dele é tão complexa quanto a de uma dinastia real. Ele fez uma pausa dramática, garantindo que todos os olhares, incluindo o do Sr. Tanaka, estivessem fixos nele. A vinícola que o produziu, a Château de la Brune Pourpre, não existe mais. Foi um vinhedo minúsculo, quase um jardim secreto na Borgonha, que foi completamente dizimado por uma praga em 1948. A safra de 1947 foi a última, a obra-prima final, o Canto do Cisne. Ele descrevia cada detalhe com a paixão de um colecionador. Mas o objetivo não era educar, era intimidar. Era construir um pedestal tão alto que a queda de sua vítima seria ainda mais espetacular. Apenas 12 barris foram feitos. 12. A maioria se perdeu durante a guerra ou foi bebida por reis e chefes de Estado. Os maiores especialistas do mundo, homens que dedicaram a vida inteira ao estudo do vinho, talvez, e eu digo talvez, conseguissem, depois de muita deliberação, identificar suas origens. Terminada a introdução, ele se virou. O sorriso em seu rosto era do predador, que encurralou sua presa. Seus olhos varreram o salão e pousaram, como mísseis teleguiados, no garçom desajeitado que ainda estava parado perto da parede, tentando se fundir com o papel de parede caro. E por falar em especialistas, disse Heitor em voz alta, o tom carregado de um sarcasmo que fez alguns convidados sorrirem inconfortavelmente. Garçom, por favor, aproxime-se. O rapaz sentiu 200 pares de olhos se virando para ele. Cada passo que deu em direção à mesa principal pareceu durar 1 hora. O som de seus sapatos no mármore polido era a única coisa que quebrava o silêncio tenso. Ele parou ao lado de Heitor, a cabeça ligeiramente baixa. O rosto uma máscara de neutralidade que mal escondia a tempestade que se formava por dentro. Você, que serve vinhos tão nobres todas as noites, Heitor continuou, colocando uma mão paternalista e ofensiva no ombro do rapaz. Deve ter desenvolvido um paladar bastante apurado, não é mesmo? Senhor, eu apenas sirvo, não sou um especialista, o garçom respondeu, a voz baixa e controlada. Ora, não seja modesto, Heitor gargalhou, uma risada que não tinha humor, apenas desprezo. Um homem com a sua
Delicadeza para servir água certamente tem talentos ocultos. A farpa, uma referência clara ao incidente da gota d'água, atingiu o alvo. O garçom se encolheu minimamente. Vamos fazer um teste. Uma brincadeira para entreter nossos convidados. Heitor anunciou para a mesa, buscando aprovação. Ele adorava uma performance com reféns. Você, meu caro... Ele fez uma pausa, fingindo um lapso de memória. Qual é mesmo o seu nome? Trabalha aqui há semanas e eu ainda não tive o prazer? A humilhação era calculada. Cada camada de desprezo adicionada com a precisão de um chefe montando um prato. Daniel, senhor. Daniel. Lindo nome. Quase nobre, Heitor zombou. Pois bem, Daniel, a proposta é simples. Sirva-se de uma taça deste vinho. Cheire, prove, e se você conseguir me dizer o que estamos bebendo, a uva principal, a região exata e, o mais importante, a safra, eu lhe dou 100.000 reais. Um suspiro coletivo percorreu a mesa. 100.000 reais. Era uma quantia absurda, vulgar, jogada na mesa não como um prêmio, mas como mais uma forma de mostrar o quão pouco aquele dinheiro significava para ele e o quão impossível seria para o garçom ganhá-lo. O Sr. Tanaka observava tudo, o rosto impassível, o que deixava Heitor ainda mais ansioso para concluir seu show. Daniel ficou paralisado. O terror em seus olhos era visível. Ele não queria aquele dinheiro. Ele não queria aquela tensão. Ele só queria desaparecer. Senhor, eu não poderia. Não é apropriado. Apropriado? Heitor riu. Claro que é. É uma noite de celebração. A não ser, é claro, que você esteja com medo de tentar. Medo de provar o que todos nós já suspeitamos. Daniel olhou para o chão. Ele só queria voltar para o seu pequeno apartamento alugado, para o silêncio, para a vida anônima que ele havia escolhido como penitência. Ele não podia fazer aquilo. Não podia voltar a ser aquela pessoa. Não, senhor. Não é medo. É apenas que... Ele tentou argumentar, mas Heitor o cortou. Então, qual é o problema? Você não precisa do dinheiro? Heitor se inclinou, a voz baixando para um sussurro cruel novamente. Sua vida já é tão bem-sucedida que 100.000 reais é apenas um troco de padaria? Ou talvez você esteja com medo de mostrar para todos, inclusive para o nosso ilustre convidado, que por baixo desse terno emprestado você é exatamente o que parece ser, um ninguém. E foi essa a palavra. Ninguém. A palavra que Daniel usava para se descrever nos últimos 3 anos. A palavra que ele repetia para si mesmo todas as noites antes de dormir. A palavra que resumia a concha vazia na qual ele havia se transformado. Ser chamado daquilo, ali, na frente de todos, por um homem como Heitor. Algo se quebrou. Daniel levantou a cabeça. Pela primeira vez naquela noite, ele olhou diretamente nos olhos de Heitor. O medo havia sumido de seu rosto. No lugar, havia algo diferente, algo frio, antigo e perigosamente calmo. Um brilho de aço polido que Heitor, em sua arrogância, não soube reconhecer. Ele olhou para a taça de vinho, depois para o Sr. Tanaka, que o observava com uma curiosidade quieta, e, por fim, de volta para Heitor. Eu aceito a sua aposta, senhor, disse Daniel, e sua voz não era mais a de um garçom assustado. Era a voz de outra pessoa, de um tempo esquecido. E foi ali, naquele exato instante, que Heitor Bastos, em sua ânsia de esmagar um inseto, acabou sem saber de cutucar um dragão adormecido. A sala de jantar do Le Firmament, com seus 200 convidados ilustres de 1 milhão de reais, ficou tão silenciosa que se podia ouvir o farfalhar de um guardanapo de linho caindo no chão. A aceitação de Daniel não foi um ato de desafio barulhento, foi uma declaração de guerra silenciosa. A mudança em sua postura foi quase imperceptível para a maioria. Mas para um observador atento, como o Sr. Tanaka, foi sísmica.
O garçom, desajeitado e assustado, havia desaparecido. Em seu lugar estava um homem cuja calma era mais intimidante que qualquer grito. Heitor, em sua infinita ignorância, não tinha como saber com quem estava lidando. Ele achava que estava cutucando um vira-lata. O que ele não percebeu é que o Daniel diante dele era apenas um disfarce, um fantasma que assombrava os corredores daquele restaurante. O homem de verdade tinha outro nome, um nome que, 3 anos antes, era sussurrado com reverência nos vinhedos da França, nos leilões de Londres e nas adegas mais exclusivas do mundo. Seu nome era Daniel Alcântara, e eles o chamavam de o Nariz de Ouro. Não era um apelido exagerado. A habilidade de Daniel com vinhos era algo que beirava o sobrenatural. Ele não apenas degustava, ele dissecava a alma de uma bebida. Com um único gole, era capaz de lhe dizer o lado da colina onde as uvas cresceram, se a primavera daquele ano tinha sido chuvosa, se o carvalho do barril era francês ou americano, se o viticultor era um homem feliz ou amargurado. Para Daniel, o vinho não era uma bebida, era uma biografia líquida de um lugar e de um tempo. Aos 30 anos, ele era o sommelier mais jovem a receber a Estrela de Cristal, a maior honraria do mundo do vinho. Viajava o mundo em jatos particulares, era consultor de bilionários, curador de adegas de realezas, e seu paladar podia determinar o sucesso ou fracasso de uma safra inteira com uma única palavra. Ele não tinha um emprego, tinha um dom, e vivia dele, respirava através dele, até a noite em que tudo acabou. Não foi em um vinhedo, nem em um leilão. Foi em um trecho molhado de asfalto na Serra de Petrópolis. Sua esposa, Sofia, e sua filha de 5 anos, Alice, estavam voltando de um fim de semana com os avós. O carro que as atingiu em cheio era dirigido por um jovem herdeiro que, 2 horas antes, havia saído embriagado de um festival de vinhos que Daniel tinha organizado. Um festival onde Daniel, o anfitrião, havia pessoalmente recomendado o vintage que o rapaz bebeu até perder o juízo. Daniel não estava no carro, mas a culpa o atropelou com a mesma violência. A ironia era cruel demais, insuportável demais. Seu dom, sua paixão, a arte que lhe dera tudo, havia, indiretamente, tirado tudo dele. 2 meses depois do funeral, Daniel Alcântara desapareceu. Ele doou sua fortuna para uma instituição de caridade para vítimas de acidentes de trânsito, vendeu sua cobertura, leiloou sua adega lendária e sumiu do mapa. Ele precisava de punição, de penitência, e escolheu a mais poética e dolorosa que pôde imaginar: viver para sempre rodeado pelos fantasmas de sua antiga vida, mas despido de toda a glória. Ele se tornou Daniel, o garçom, um ninguém. Um homem que servia os vinhos que antes julgava, que limpava as taças que antes erguia em brindes. E por 3 anos ele havia conseguido. Era invisível, um rosto na multidão, um homem que cumpria suas tarefas com uma eficiência silenciosa e ia para casa para um apartamento vazio onde a única companhia era a memória do riso de sua filha. Ele era Daniel, o garçom, um ninguém. Até aquele momento. Até Heitor Bastos, um homem feito de arrogância barata e ternos caros, olhá-lo nos olhos e chamá-lo de ninguém. O insulto não apenas doeu, ele confirmou o pior medo de Daniel e, paradoxalmente, o libertou. Se ele já não era nada, o que tinha a perder? Se sua penitência era ser invisível, talvez, apenas por uma noite, ele pudesse se permitir ser visto, não por orgulho, não pelo dinheiro, mas por Sofia e Alice. Para honrar a memória do homem que ele era quando elas estavam vivas, o homem que elas amavam. Enquanto caminhava para pegar uma taça limpa na bandeja de serviço, toda essa história passou por sua mente em um flash. A plateia no Le Firmament não viu um garçom se movendo. Viram uma transformação. A postura curvada se endireitou. O andar desajeitado deu lugar a passos medidos e graciosos.
O olhar perdido foi substituído por um foco intenso e penetrante. Heitor observou a mudança com um pingo de incerteza. Aquele não era mais o mesmo homem que ele havia humilhado minutos antes. Havia uma autoridade silenciosa em cada gesto de Daniel. Ele pegou a taça com uma mão firme. A maneira como seus dedos se curvaram ao redor da haste de cristal não era de um serviçal, era de um maestro segurando sua batuta. Ele se aproximou de François, o sommelier-chefe, que o olhava com uma mistura de choque e curiosidade. Com um aceno de cabeça quase imperceptível, mas cheio de uma autoridade que o francês reconheceu instantaneamente, Daniel indicou que ele mesmo se serviria. François, um dos maiores sommeliers da América do Sul, recuou um passo e entregou a garrafa como um soldado entregando a sua espada a um general. Daniel serviu uma pequena quantidade do líquido rubi na taça. Ele não olhou para a cor contra a luz, como os amadores faziam. Ele nem precisava. Ele fechou os olhos. A sala inteira prendeu a respiração. Heitor ainda tinha um sorriso zombeteiro no rosto, mas por baixo, uma semente de dúvida começava a brotar. Ele viu Daniel levar a taça ao nariz, e foi ali, antes mesmo de uma única gota tocar seus lábios, que o primeiro sinal do desastre iminente de Heitor apareceu. Daniel sorriu. Não era um sorriso de alegria, era um sorriso de reencontro, como encontrar um velho amigo em um lugar inesperado. O terno de garçom não se alterou, mas o homem dentro dele era outro. A casca de Daniel rachou, e por um instante, o brilho ofuscante de Daniel Alcântara vazou para a sala. Heitor sentiu um calafrio, uma súbita e inexplicável sensação de que havia perdido o controle do roteiro. Ele ainda sorria, mas o sorriso agora era um rascunho mal feito, uma máscara de gesso começando a trincar. Daniel segurou a taça. O movimento era tão natural, tão íntimo, que parecia que o cristal era uma extensão de sua própria mão. Ele girou o vinho, não com a agitação ansiosa de um amador, mas com um movimento lento e circular, hipnótico, fazendo o líquido rubi subir pelas paredes da taça, criando o que os franceses chamam de lágrimas. E Daniel sabia que, naquele vinho, cada lágrima contava uma história de sofrimento e glória. Ele levou a taça ao nariz, e aqui o ritual se tornou ainda mais intenso. Ele não cheirou o vinho, ele o interrogou. Fechou os olhos e inspirou profundamente. Não uma, mas 3 vezes. Cada inspiração era diferente. A primeira, curta e rápida, para captar as notas mais voláteis. A segunda, longa e profunda, para buscar os aromas do coração. A terceira, quase meditativa, para encontrar a alma, os segredos que o vinho só revela para quem sabe ouvir. Heitor começou a se mexer na cadeira, impaciente. A performance silenciosa de Daniel estava roubando a cena. Aquilo não fazia parte do plano. O plano era uma tentativa patética, uma falha rápida e uma risada geral. Não aquele silêncio de missa. Finalmente, Daniel abriu os olhos. Ele olhou para um ponto vago acima da cabeça dos convidados, como se estivesse lendo legendas invisíveis no ar. Cerejas negras selvagens. Ele começou a falar. Sua voz era calma, quase professoral, desprovida de qualquer emoção. Ele não estava tentando impressionar. Estava apenas descrevendo uma realidade. Cerejas não cultivadas, doces demais. Estas são ácidas, colhidas à beira de uma floresta. Têm um toque de terra úmida, terra de outono depois de uma chuva fria, não da primavera. François, o sommelier-chefe, deu um passo involuntário para trás. Seus olhos estavam arregalados. Ninguém descrevia um vinho daquela forma. Daniel continuou impassível. Há couro. Couro antigo de uma poltrona de biblioteca. E fumo. Mas não de um charuto recém-aceso. Fumo de um charuto cubano deixado para apagar e depois reacendido. A nota amarga da segunda chama está aqui.
A mesa estava em transe. Os investidores haviam esquecido seus talheres. Heitor parou de sorrir completamente. Sua boca estava ligeiramente aberta. O que era aquilo? Que tipo de bruxaria era aquela? Foi então que Daniel provou. Ele levou a taça aos lábios e tomou um gole minúsculo. O líquido tocou sua língua e seus olhos se fecharam novamente. Não era um ato de concentração, era de comunhão. Em sua mente, ele não estava mais no Le Firmament. Estava em 1947, caminhando entre as fileiras de vinhas sob o sol da Borgonha, sentindo a brisa, ouvindo o francês dos trabalhadores, tocando as uvas. O vinho não era uma bebida, era uma máquina do tempo. Ele abriu os olhos e pousou a taça na mesa. O som do cristal tocando o linho foi como um tiro no silêncio. Pinot Noir, obviamente. Disse ele como se fosse a coisa mais trivial do mundo. Da Borgonha. Corde de Nuit, para ser mais preciso. Até aí, Heitor sentiu um pingo de alívio. Era informação que ele mesmo havia dado. O garçom era um bom ator, só isso. Mas Daniel continuou. A acidez e os taninos me dizem que é de um vinhedo específico. Um pequeno clus, murado, com a encosta voltada para o sudoeste, para pegar o sol da manhã, mas protegido dos ventos da tarde por uma fileira de árvores. François, o sommelier, levou a mão à boca. Ele conhecia a lenda do Château de la Brune Pourpre. O que aquele homem estava descrevendo era a topografia exata do terreno, uma informação conhecida por menos de 50 pessoas no mundo. Heitor sentiu o suor começar a se formar em sua testa. Aquele jogo estúpido estava saindo terrivelmente do controle. Qualquer um pode chutar a região, eu já disse. Tentou interromper, a voz um pouco mais alta do que pretendia. E a safra? Queremos saber a safra. Especialista. A zombaria na sua voz agora soava oca, desesperada. Daniel se virou para ele lentamente. O olhar dele era de uma serenidade cortante. Ele pegou a taça novamente, tomou outro gole minúsculo e olhou para Heitor por sobre a borda do cristal. A safra, disse ele, pousando a taça com uma finalidade assustadora, é a parte mais fácil. Qualquer estudante do primeiro ano saberia que a estrutura deste vinho só poderia vir de um ano excepcional, 1947. Heitor forçou uma risada. Vejam só, ele acertou. Uma sorte incrível. 100 mil para o sortudo. Ele começou a pegar o talão de cheques, querendo encerrar o espetáculo o mais rápido possível, antes que o desastre se completasse. Eu ainda não terminei, senhor, disse Daniel. A voz dele cortou o alívio prematuro de Heitor como uma navalha. Todos se viraram para Daniel novamente. O ano não conta a história toda, continuou ele, o olhar fixo em um ponto distante. A verdadeira história deste vinho não está no sol, mas na chuva que não veio em agosto. Está na colheita, que teve de ser feita 2 semanas antes do normal para salvar as uvas. Está no desespero do viticultor. Um arrepio percorreu a espinha de Heitor. Aquilo não era mais um jogo sobre vinho. Estava se tornando algo pessoal, quase uma profecia. O que aquele homem queria dizer com desespero do viticultor? A resposta, ele sabia, seria a sua sentença final. Desespero? Repetiu Heitor, a voz tentando soar zombeteira, mas saindo fina, quase um chiado. O que você sabe sobre desespero, rapaz? Você serve canapés para viver? Daniel nem sequer se dignou a olhá-lo. Seu foco estava completamente voltado para a história contida naquela taça. Ele se dirigiu aos convidados, à plateia que Heitor havia reunido, e os transformou em seus alunos. O dono do Château de la Brune Pourpre não era uma corporação, era um homem, Monsieur Dubois, um velho viúvo, o último de sua linhagem, cujas vinhas eram as mais antigas da região. Vinhas pré-filoxera, com raízes tão profundas que, diziam, bebiam água diretamente do centro da terra. Ele fez uma pausa, e todos na mesa se inclinaram para a frente, capturados pela narrativa. Em 1947, Dubois sabia que era o fim. A praga que havia dizimado a Europa estava se aproximando do seu pequeno paraíso. Ele não tinha herdeiros,
Não tinha para quem deixar seu legado. Então, ele decidiu colocar toda a sua vida, toda a sua alma em uma última safra. Uma obra-prima para desafiar o tempo. Daniel ergueu a taça. É por isso que este vinho é tão intenso. Não é apenas o sol de um bom ano, é a febre de um homem tentando criar a imortalidade. Ele colheu as uvas com as próprias mãos, selecionando cada cacho, trabalhando noite e dia. O desespero a que me refiro, Sr. Bastos, é a urgência de um artista criando sua última obra antes que a morte chegue. A poesia e a autoridade na voz de Daniel eram hipnóticas. Ninguém ousava respirar. Heitor sentia o rosto queimar. Aquele garçom não estava falando de vinho, estava falando de legado, de arte, de coisas que o dinheiro de Heitor jamais poderia tocar. Mas, Daniel continuou, baixando a taça, não é isso que torna este vinho único? Não é isso que o torna quase impossível de ser identificado? Ele se virou e olhou para François, o sommelier-chefe, que o encarava com a boca entreaberta, como um devoto diante de um santo. François, você conhece a lenda do carvalho da capela, não conhece? O sommelier francês empalideceu. Ele assentiu lentamente, os olhos fixos em Daniel. Mon Dieu, a lenda. Mas é apenas uma história? Não é uma história, é um fato. E o fato está aqui, nesta taça. Ele se virou para a mesa novamente. Monsieur Dubois não tinha dinheiro para comprar barris de carvalho novos para sua safra final. Ele havia gasto tudo em tratamentos para as vinhas, então ele usou o que tinha. Daniel fez uma pausa, deixando o suspense atingir seu ápice. Em janeiro de 1947, uma tempestade terrível derrubou um carvalho de 200 anos que ficava ao lado da pequena capela em sua propriedade. Dubois, em seu desespero e genialidade, usou a madeira daquela árvore para fazer os 12 barris onde este vinho envelheceu. Heitor não estava entendendo. E daí? Que diferença fazia de onde vinha a madeira? A madeira de uma árvore tão antiga, que cresceu por séculos ao lado de um lugar sagrado, confere ao vinho notas que nenhum outro carvalho no mundo poderia dar, explicou Daniel, como se estivesse revelando o segredo do universo. É por isso que, por trás do couro, do fumo e das cerejas, se você procurar bem fundo, encontrará uma nota quase imperceptível. Ele levou a taça ao nariz uma última vez, fechou os olhos e deu o golpe de misericórdia. De incenso de igreja. O silêncio foi quebrado pelo som de algo caindo. François havia deixado seu bloco de notas escorregar de suas mãos trêmulas. A lenda do carvalho da capela! O francês gaguejou, olhando para Heitor com olhos aterrorizados. É verdade. Eu li sobre isso em um livro antigo. Apenas os Dubois e alguns poucos historiadores sabiam. É impossível saber isso apenas pelo sabor. Mas Daniel sabia. E todos na sala, naquele instante, souberam também. Aquele homem não era um garçom. Ele não era um impostor. Ele era uma lenda. O Sr. Tanaka, que havia permanecido em silêncio a noite inteira, lentamente colocou seus talheres de lado, alinhando-os perfeitamente ao lado do prato. Ele se inclinou na direção de Daniel e, em um gesto de profundo respeito, curvou a cabeça. Arigato, ele disse, a voz clara e admirada. Obrigado pela aula, sensei. Sensei, professor, mestre. A palavra ecoou na cabeça de Heitor como um gongo fúnebre. O investidor que ele passara a noite inteira tentando impressionar estava agora prestando homenagem ao seu garçom. Heitor olhou ao redor. Ninguém mais olhava para ele. Todos os olhos, toda a admiração, toda a atenção na sala estavam voltados para Daniel. Naquele momento, Heitor Bastos, o bilionário, o dono do império, o anfitrião da noite, tornou-se invisível. A humilhação que ele planejou com tanto esmero havia ricocheteado e o atingido com a força de um trem. Ele não apenas perdeu a aposta, ele perdeu seu status, sua autoridade, sua face. Ele olhou para Daniel, que agora parecia um gigante, e Heitor, em sua cadeira de couro italiano,
na mesa principal do restaurante mais caro da cidade, nunca se sentiu tão pequeno, tão insignificante, tão ninguém. Ele queria um espetáculo, e ele o teve. Só não esperava que o protagonista seria o homem que ele havia escalado para o papel de palhaço, e que a piada, no final das contas, seria ele mesmo. O que se segue a uma execução pública? Um silêncio constrangedor. Os convidados, antes cúmplices da arrogância de Heitor, agora não sabiam para onde olhar. Alguns fingiam um interesse súbito no padrão do tapete persa. Outros limpavam óculos que já estavam perfeitamente limpos. Era o som da humilhação se acomodando, como poeira fina, sobre cada superfície cara daquele salão. Heitor estava congelado. O sangue havia fugido de seu rosto, deixando para trás uma máscara pálida de choque. Ele, que vivia de controlar narrativas, havia perdido completamente o fio da sua. O protagonista agora era Daniel, e Heitor, o anfitrião, o homem que pagava por tudo aquilo, havia se tornado um mero figurante em sua própria festa. Foi o Sr. Tanaka quem quebrou o feitiço. Ignorando Heitor completamente, ele se virou para Daniel, que permanecia de pé, calmo, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Sensei, disse Tanaka novamente, a palavra soando perfeitamente natural. Sua descrição do vinho não foi técnica, foi filosófica. O senhor acredita que a alma de um homem pode ser transferida para a terra e, consequentemente, para o fruto que ela gera? Daniel considerou a pergunta por um momento. Eu acredito, Sr. Tanaka, que o vinho é a memória da terra, e a terra se lembra de tudo, do sol, da chuva e das lágrimas do homem que a cultiva. A conversa que se seguiu foi uma das coisas mais dolorosas que Heitor já havia presenciado. Tanaka e Daniel engataram um diálogo que flutuava entre viticultura, poesia e filosofia japonesa. Falavam de wabi-sabi, a beleza da imperfeição, e como aquilo se aplicava às safras difíceis. Discutiam como o caráter de um vinho, assim como o de um homem, é forjado na adversidade, não na facilidade. Heitor tentou, pateticamente, entrar na conversa. É um vinho muito caro, de fato. O valor de mercado... Ele começou. Mas sua voz morreu no ar. Tanaka e Daniel o ignoraram, como se um objeto inanimado tivesse emitido um som. Eles estavam em outro patamar de existência, um lugar onde o preço era um detalhe vulgar, e o que importava era a essência. Heitor, o homem que definia tudo pelo preço, não tinha nada a acrescentar àquela conversa. A humilhação final ainda estava por vir. O pagamento. A aposta. Os 100 mil reais. Heitor se agarrou àquilo como um náufrago a um pedaço de madeira. Pagar a aposta seria uma forma de reafirmar seu poder, de mostrar que, no fim das contas, era o dinheiro dele que mandava. Ele pigarreou, tentando atrair a atenção de volta para si. Bem, Daniel, disse ele, a voz forçadamente jovial. Uma aposta é uma aposta, você me venceu. Ele pegou o talão de cheques e uma caneta Montblanc que custava o salário de um mês do garçom. Com um floreio exagerado, ele preencheu a folha, sua mão tremendo apenas um pouco. Aqui está, 100 mil reais, ele disse, estendendo o cheque para Daniel. Para seus charutos de igreja? A tentativa de piada foi recebida com um silêncio glacial. Daniel olhou para o cheque, depois para Heitor. E então, ele cometeu o ato final de aniquilação. Não, obrigado, senhor, disse Daniel, a voz suave e mais firme. A aula foi uma cortesia. Se Heitor estivesse pálido antes, agora ele estava translúcido. A recusa era 1000 vezes pior que a aceitação. Recusar o dinheiro significava que Daniel não o via como um adversário digno. Significava que o jogo inteiro era tão insignificante para ele que nem o prêmio valia a pena. Significava que Daniel estava em uma posição de poder tão absoluta que podia se dar ao luxo de rejeitar 100 mil reais. Pegue! Heitor insistiu, quase um rosnado, empurrando o cheque para frente. Eu não faço caridade. Nem eu, respondeu Daniel calmamente. Por isso não posso aceitar. O impasse foi quebrado por François, o sommelier-chefe,
que se aproximou de Daniel com uma reverência que antes era reservada apenas para Heitor. Monsieur, disse ele a Daniel, posso lhe oferecer algo? Água? Um café? Talvez sua opinião sobre a nossa safra de Château Neuf du Pape de 1989. O jantar terminou de forma melancólica. A comida foi servida, mas ninguém tinha apetite. A conversa morreu. A festa havia se transformado em um velório e o defunto era o ego de Heitor Bastos. Aos poucos, os convidados começaram a se despedir com desculpas esfarrapadas sobre compromissos na manhã seguinte. Ninguém queria ficar para testemunhar o resto do naufrágio. O último a sair foi o Sr. Tanaka. Ele se aproximou da mesa, fez uma vênia formal para Heitor. Sr. Bastos, obrigado pela noite interessante. A palavra interessante, dita por um japonês naquele tom, era o equivalente a um golpe de katana. Então, Tanaka se virou para Daniel, que já havia voltado para perto da parede, tentando reassumir seu manto de invisibilidade. O investidor tirou um cartão de visitas do bolso. Era um cartão simples, elegante, de papel texturizado. Ele o ofereceu a Daniel com as duas mãos, um sinal de máximo respeito. Senhor Alcântara, disse Tanaka, usando o sobrenome que, de alguma forma, ele parecia saber. Foi uma honra. O mundo do vinho sentiu sua falta. Se um dia o senhor decidir voltar ao mundo dos homens de verdade, por favor, me procure. Daniel aceitou o cartão, apenas assentindo com a cabeça. Tanaka se foi. A festa tinha acabado. Heitor havia pago uma conta astronômica e perdido todo o resto: o respeito, o negócio e a dignidade. Ele ficou sozinho na mesa principal, o silêncio do salão agora o acusando. Olhou para o cheque de R$100.000 que Daniel havia deixado sobre a mesa, intocado. Ele o pegou. O papel parecia queimar em sua mão. Amassou-o lentamente, transformando numa bola amarrotada de humilhação. Aquele era o dinheiro mais caro que ele já havia pagado. Havia-lhe custado a alma. O zumbido nos ouvidos de Heitor era mais alto que o barulho da equipe do restaurante começando a desmontar o salão. Garçons passavam por sua mesa, recolhendo taças e talheres, mas seus olhares o evitavam. Antes, eles o olhavam com uma mistura de medo e reverência. Agora, o que ele via era pena? Pior, indiferença. Ele havia deixado de ser o predador no topo da cadeia alimentar. Era apenas um cliente caro que havia ficado para trás, um obstáculo no caminho da limpeza. O cheque de R$100.000 continuava sobre a mesa, uma mancha branca na toalha de linho, um monumento à sua derrota. Daniel não o levara. O gesto era de uma elegância tão cortante que feria, mais do que qualquer insulto. Ao recusar o dinheiro, Daniel havia dito, sem palavras, que Heitor não tinha nada que ele quisesse. E para um homem como Heitor, cuja identidade inteira era construída sobre ter o que os outros desejavam, aquilo era o cheque-mate. De seu lugar, ele viu Daniel do outro lado do salão. O rapaz havia retomado suas tarefas. Recolhia pratos de uma mesa vazia, empilhando-os com o mesmo cuidado silencioso de antes. Ninguém diria que, minutos atrás, aquele mesmo homem havia recitado a biografia de um vinho como se lesse um poema épico. A transformação havia se revertido. O maestro voltara a ser o assistente de palco, e isso, de alguma forma, era ainda mais desconcertante. Heitor observou, fascinado e horrorizado, enquanto Daniel terminava seu turno. Ele desapareceu por uma porta de serviço e, alguns minutos depois, reapareceu na saída dos funcionários, visível através de uma das janelas laterais do salão. O terno impecável de garçom havia sido trocado por roupas simples. Uma calça jeans gasta, uma camiseta cinza e um casaco surrado que parecia carregar o peso de invernos passados. O homem que o Sr. Tanaka chamara de sensei agora parecia apenas um homem, cansado, sozinho.
Alguém que pegaria o último ônibus para um bairro qualquer, para um apartamento pequeno, para uma vida que não fazia jus ao gênio que habitava dentro dele. Heitor sentiu um impulso. Levantar-se, correr até ele. Dizer o quê? Desculpe. Contrate-me. Quem é você? As perguntas se embolavam em sua garganta, mas seu corpo não se moveu. O orgulho, mesmo ferido de morte, ainda o mantinha pregado à cadeira. Ele apenas assistiu, enquanto Daniel caminhava pela calçada molhada de chuva e desaparecia na noite, sem olhar para trás. Foi quando François, o sommelier-chefe, se aproximou da mesa. Sua expressão não era mais de choque, mas de uma admiração quase religiosa. «Senhor Bastos», disse o francês, a voz baixa, «eu preciso saber, onde o senhor encontrou aquele homem?» «Ele é apenas um garçom», Heitor respondeu, as palavras soando falsas até para si mesmo. François sorriu um sorriso triste. «Senhor, com todo respeito, aquilo não era um garçom. Aquilo era Daniel Alcântara. Eu vi fotos dele em revistas anos atrás. Pensei que ele estivesse morto.» «Alcântara?» Heitor repetiu, o nome que Tanaka havia sussurrado. A lenda, o nariz de ouro, desapareceu há uns 3 anos depois de uma tragédia familiar. Ninguém nunca mais ouviu falar dele. Encontrá-lo, trabalhando aqui, François balançou a cabeça. É como encontrar um Rembrandt esquecido limpando o chão de um museu. A analogia atingiu Heitor com força. Ele não havia apenas humilhado um funcionário, havia profanado uma obra de arte. François continuou. A propósito, o Sr. Tanaka pediu para lhe entregar isso. Ele me deu quando estava saindo. O sommelier colocou sobre a mesa o cartão de visitas que Tanaka havia dado a Daniel. O rapaz, em sua pressa de fugir, o havia deixado para trás. Heitor olhou para o cartão. O nome de Tanaka e um número de telefone pessoal. Um convite. Um convite que não era para ele. Depois que François se retirou, Heitor ficou sozinho no salão agora quase vazio. Apenas o som distante de pratos sendo lavados na cozinha quebrava o silêncio. Ele pegou o cartão de Tanaka. Depois, o cheque amassado. Colocou os dois lado a lado sobre a mesa. De um lado, um futuro de negócios multibilionários. Do outro, o símbolo de sua própria estupidez. E ele percebeu com uma clareza brutal que o caminho para um passava, inevitavelmente, pelo outro. O negócio com Tanaka não estava apenas em risco. Estava morto. A não ser que ele conseguisse trazer Daniel Alcântara de volta à mesa. Não o garçom, mas o sensei. O homem que havia conquistado o respeito do investidor japonês com conhecimento e dignidade. 2 coisas que Heitor havia tentado e falhado miseravelmente em simular com dinheiro. A ironia era perfeita. Para salvar seu império, ele precisava do homem que ele havia tentado destruir. O ninguém havia se tornado, em questão de horas, a pessoa mais importante de seu universo. Sua única esperança. A motivação que surgiu no peito de Heitor não era redenção. Ainda não. Era algo muito mais primitivo. Desespero. Era a necessidade de um predador ferido de sobreviver. Ele precisaria engolir o orgulho, rastejar se fosse preciso, mas ele encontraria Daniel Alcântara. Ele se levantou da mesa, o corpo doendo, como se tivesse levado uma surra. Pegou o telefone, mas não ligou para seu motorista. Ligou para o chefe de sua segurança pessoal, um homem que encontrava pessoas que não queriam ser encontradas. Maurício, disse Heitor, a voz fria e decidida. Tenho um trabalho para você. Quero que encontre um homem. O nome dele é Daniel Alcântara. Trabalhou esta noite como garçom no Le Firmament. Eu quero saber onde ele mora, o que ele come, onde ele respira. Eu o quero encontrado até o amanhecer. Ele desligou. Olhou uma última vez para o salão vazio, o palco de seu fracasso. A caçada havia começado. Mas, desta vez, Heitor não era o caçador, era o suplicante. Heitor não foi para casa.
Ir para casa significava admitir a derrota, e ele ainda não estava pronto. Em vez disso, mandou o motorista embora e dirigiu ele mesmo, o motor V12 de sua Ferrari roncando agressivamente pelas ruas vazias do Leblon como um eco de sua própria raiva impotente. Ele parou o carro no mirante, de onde podia ver as luzes da cidade cintilando como um tapete de diamantes. Uma cidade que ele achava que possuía. Que pirada! O telefone tocou à meia-noite. Era Maurício. Senhor, temos um problema. O nome dele nos registros do restaurante é Daniel Silva. É falso. Não há CPF, não há conta bancária, não há nada com este nome. Eu não pago você para me trazer problemas, Maurício. Eu pago para você resolvê-los. Heitor rosnou. Eu quero o nome verdadeiro. O sommelier o chamou de Alcântara. Comece por aí. Já estamos fazendo isso, senhor, mas ele é um fantasma. Parece que fez um esforço consciente para apagar sua existência. Um fantasma. A palavra ecoou na mente de Heitor. Era exatamente isso que ele parecia. Algo de outro mundo que aparece, expõe a verdade e desaparece. Ele voltou para a cobertura. O apartamento que antes era seu santuário de poder, agora parecia uma jaula de vidro. A piscina infinita na varanda parecia um abismo. As obras de arte caríssimas nas paredes o encaravam com desprezo. Ele era um rei em um castelo vazio, assombrado pelo espectro de um garçom. Ele serviu-se de um uísque de 30 anos, mas a bebida desceu queimando, sem prazer. O sabor em sua boca era o de cinzas. A cada gole, ele via o rosto calmo de Daniel, a vênia respeitosa de Tanaka, o olhar de pena de François. O telefone tocou novamente às 2 da manhã. Conseguimos, senhor. Daniel Alcântara. Confirmado. A descrição bate. Desapareceu dos registros públicos há 3 anos. Sem cartões de crédito, sem contas de consumo, sem redes sociais. A última transação financeira em seu nome foi a transferência de todo o seu patrimônio para uma ONG. Maurício fez uma pausa. Ele pagou 3 anos de aluguel adiantado em dinheiro por um apartamento em Santa Teresa. Santa Teresa. Para Heitor, o bairro era apenas uma silhueta pitoresca que ele via de longe, um lugar para turistas e artistas sem dinheiro. A ideia de Daniel Alcântara, o homem que dominava a nobreza do vinho, morando ali era um paradoxo que sua mente não conseguia processar. O endereço, Maurício. Rua Aprazível, número 142. É uma vila pequena, sem portaria. Apartamento 3B. Heitor não dormiu. Ficou andando de um lado para o outro na sala gigantesca, o cartão de Tanaka e o cheque amassado sobre a mesa de centro como peças de um quebra-cabeças insolúvel. Ele precisava de Daniel, mas como se aproximar de um homem que ele havia tentado aniquilar publicamente? Como pedir ajuda a alguém que claramente não queria nada que ele pudesse oferecer? A arrogância de Heitor lutava contra o desespero, e o desespero estava ganhando. Às 4 da manhã, o telefone tocou pela 3ª vez. Senhor, tenho mais informações. Achei que gostaria de saber. O porteiro noturno do prédio dele é falante. Disse que o senhor Alcântara é um homem de rotina. Sai para trabalhar, volta, não recebe visitas. Nunca. A única saída dele, além do trabalho, é aos domingos de manhã. E para onde ele vai? Heitor perguntou, a curiosidade sobrepondo-se ao cansaço. Cemitério São João Batista. Todos os domingos, faça chuva ou faça sol. Fica por 1 hora no mesmo túmulo. Sofia e Alice Alcântara. A esposa e a filha. A tragédia. Heitor sentiu um calafrio. Aquele homem não estava apenas vivendo uma vida simples. Estava cumprindo uma sentença. Quando os primeiros raios de sol começaram a pintar o céu, Heitor tomou uma decisão. Ele não ia mandar um emissário, não ia ligar. Aquilo precisava ser resolvido cara a cara. A humilhação de pedir ajuda tinha que ser tão pessoal quanto a humilhação que ele havia infligido. Ele tomou um banho, vestiu um terno, por hábito, por armadura, e desceu para a garagem. Ignorou a Ferrari e entrou no Bentley, um carro mais discreto, menos agressivo. E novamente dispensou o motorista.
ele mesmo iria dirigir. A viagem do Leblon a Santa Teresa era como cruzar a fronteira de um país. Ele deixou para trás o asfalto liso, as boutiques de grife e os prédios espelhados, e entrou em um mundo de ruas de paralelepípedos, casarões antigos com a pintura descascada e uma vegetação que teimava em crescer por entre as frestas dos muros. O Bentley parecia uma nave espacial que havia pousado no lugar errado. As pessoas na rua, uma senhora varrendo a calçada, um padeiro abrindo sua padaria, um grupo de jovens indo para a faculdade, olhavam para o carro com curiosidade, mas sem a reverência que ele estava acostumado a receber. Ali, seu carro era apenas um exagero, um objeto fora de contexto. Ele encontrou a rua aprazível. Era uma viela charmosa e silenciosa. Parou o carro em frente ao número 142. O prédio era uma construção de 3 andares, simples, mas bem cuidada, com vasos de gerânios nas janelas. O cheiro de café fresco e pão assando vinha da padaria na esquina. O som era dos pássaros e do bonde que passava a alguns quarteirões de distância. Era um mundo real, vivo, humano, um mundo do qual Heitor não fazia parte há muito tempo. Ele saiu do carro, o som de seus sapatos italianos ecoando na rua silenciosa. Sentiu-se um invasor, um predador em um santuário. Olhou para cima, para a janela do 3º andar, imaginando Daniel ali dentro, em seu exílio autoimposto. O bilionário havia viajado até o outro lado da cidade para encontrar um fantasma. O que ele não sabia é que, na verdade, estava ali para se encontrar consigo mesmo. Ele respirou fundo o ar da manhã, um ar que parecia mais limpo que o de sua cobertura, e caminhou em direção à porta do prédio. A caçada havia terminado. A peregrinação estava prestes a começar. A porta do prédio era de madeira maciça, antiga, com uma maçaneta de latão polido pelo tempo. Não havia interfone, nem câmeras, nem as armadilhas de segurança com as quais Heitor estava acostumado. Apenas um nome em uma pequena placa de metal ao lado de uma campainha: D. Alcântara. Ele hesitou. Tocar aquela campainha era admitir de forma irrevogável que ele precisava de ajuda. Era um ato de rendição. Ele respirou fundo e apertou o botão. O som da campainha ecoou lá dentro, um zumbido agudo que parecia cortar o silêncio da manhã. Ele esperou. 1 minuto. 2. Nada. Ele tocou de novo, desta vez com mais insistência. Finalmente ouviu o som de passos lentos descendo uma escada. A porta se abriu, não toda, apenas uma fresta. E ali estava ele, Daniel Alcântara. Ele não parecia surpreso, apenas cansado. Usava uma calça de moletom cinza e uma camiseta branca simples. Estava descalço. Seus cabelos estavam úmidos, como se tivesse acabado de sair do banho. Ele olhou para Heitor, parado em sua porta com um terno de R$100.000, e não havia um pingo de medo ou subserviência em seu olhar, apenas uma exaustão profunda. Senhor Bastos, disse ele, a voz era neutra, sem emoção. Creio que o senhor errou o endereço. O Le Firmament fica do outro lado da cidade. A ironia era tão sutil e tão afiada que Heitor recuou um passo. Alcântara, nós precisamos conversar. Nós não temos nada para conversar, respondeu Daniel e começou a fechar a porta. Por favor, a palavra escapou da boca de Heitor com um desespero que o surpreendeu. A porta parou. Daniel o encarou através da fresta, o olhar avaliando, pesando. Finalmente, com um suspiro que parecia carregar o peso do mundo, ele abriu a porta completamente. Suba, disse ele virando-se e começando a subir as escadas, sem esperar para ver se Heitor o seguiria. Heitor entrou. O interior do prédio era simples, limpo, com cheiro de cera e madeira antiga. A escada rangia sob seus sapatos caros. O apartamento de Daniel ficava no último andar. A porta estava aberta. Ele entrou e parou, observando. O lugar era a antítese de tudo que Heitor conhecia. Era um apartamento pequeno, quase monástico. Uma sala,
uma cozinha e, presumivelmente, um quarto. As paredes eram brancas, nuas, exceto por uma única prateleira com os 20 livros. Filosofia, poesia, história da arte. Não havia televisão, nem sistema de som, nem qualquer outro aparelho eletrônico além de um notebook antigo, fechado sobre uma mesa de madeira simples. A mobília consistia em um sofá pequeno, mas confortável, uma mesa e 2 cadeiras. Tudo era absurdamente limpo e organizado. Mas foi o que estava sobre a mesa que prendeu a atenção de Heitor. Ao lado do notebook, havia uma única foto em um porta-retrato simples. Uma mulher sorrindo, abraçada a uma menina pequena, ambas com flores nos cabelos. Sofia e Alice, a família que ele havia perdido. Heitor sentiu um nó na garganta. "O que o senhor quer?" perguntou Daniel da cozinha, onde preparava um café em um coador de pano. Heitor se virou, tentando recompor a fachada de homem de negócios. "Alcântara, o que aconteceu ontem à noite foi um mal-entendido." Daniel riu. Uma risada curta, sem humor. "Não, Sr. Bastos. Foi um entendimento perfeito. O senhor entendeu que eu era um alvo fácil para sua diversão, e eu entendi que tipo de homem o senhor é. Não houve mal-entendido algum." Ele trouxe 2 xícaras de café e as colocou sobre a mesa. "Beba. Parece que o senhor não dormiu." Heitor ignorou o café. "Você tem um talento extraordinário. Minha empresa, nós, poderíamos usar esse talento." Tanaka ficou impressionado. "Podemos fechar um grande negócio, juntos." Ele tentava enquadrar a conversa em termos de negócios, o único idioma que conhecia. Daniel se sentou, pegou sua xícara e olhou para Heitor por cima da borda. "Sr. Bastos, o homem que tinha aquele talento está morto. Ele morreu há 3 anos na Serra de Petrópolis. O senhor está falando com Daniel Silva, o garçom, e ele não tem interesse nenhum em seus negócios." A recusa foi tão calma e tão final que Heitor sentiu o pânico voltar com força total. A máscara de CEO começou a rachar. "Escute, eu preciso daquele contrato. Minha empresa, tudo pelo que eu trabalhei a vida inteira, está em jogo. Eu fui um idiota, um completo e absoluto idiota. Eu sei disso, mas eu preciso da sua ajuda." A confissão pairou no ar. Era a primeira vez em sua vida adulta que Heitor Bastos admitia fraqueza para outra pessoa. Daniel tomou um gole de café, em silêncio. Ele não parecia comovido. Parecia apenas distante. "E por que eu o ajudaria?" perguntou ele finalmente. "Pelo dinheiro? O senhor viu ontem à noite o quanto o seu dinheiro me interessa." "Não pelo dinheiro," Heitor se apressou em dizer. Pela oportunidade de voltar ao seu mundo, de ser quem você era." "E quem eu era?" Daniel o desafiou, os olhos se estreitando. "Um homem que organizava festivais onde as pessoas bebiam demais e depois saíam para matar as famílias dos outros na estrada? Não, obrigado. Eu prefiro ser o garçom." A dor dele era tão crua, tão real, que Heitor finalmente entendeu. Aquilo não era sobre orgulho, era sobre uma ferida que nunca fechou. O desespero de Heitor transbordou. Ele se levantou, as mãos abertas num gesto de súplica. "Por favor, eu faço o que você quiser. Eu pago o que você pedir. Eu não posso perder esse negócio. É mais do que dinheiro. É meu legado." Daniel o encarou por um longo tempo. Ele viu o desespero genuíno nos olhos do bilionário. Não era mais a arrogância de um predador, era o medo de um homem encurramado. Um homem que, como ele, estava prestes a perder tudo o que definia sua existência. Pela primeira vez, Daniel viu um vislumbre de humanidade em Heitor Bastos. Não era admiração nem compaixão. Era apenas o reconhecimento de um sofrimento familiar. Ele se levantou e foi até a janela, olhando para a rua tranquila lá embaixo. "Eu não quero o seu dinheiro, Sr. Bastos", disse ele de costas para Heitor. "E eu não tenho interesse algum no seu legado." Ele se virou. "Se eu for ajudá-lo, será pelos meus próprios motivos e nos meus próprios termos." Heitor esperou, a respiração suspensa.
Volte para o seu escritório. Continue com o seu dia, disse Daniel, a voz agora controlada. No comando. Preciso pensar. Se eu decidir que vale a pena sujar minhas mãos novamente com o seu mundo, eu o procurarei. Era uma demissão. O garçom estava dispensando o CEO. Heitor ficou parado, sem saber o que dizer. Ele viera ali para contratar um especialista, para resolver um problema, e agora estava saindo como um candidato a um emprego, esperando ser chamado para a entrevista. Vá embora, Sr. Bastos, repetiu Daniel, a voz sem inflexão. Tenho pão para comprar. Sem dizer mais uma palavra, Heitor se virou e saiu. Desceu as escadas rangentes, sentindo-se mais humilhado do que na noite anterior. A humilhação pública doía, mas a demissão particular, a inversão total de poder, era aniquiladora. Ele havia perdido o controle. E agora, o futuro de seu império não estava em suas mãos, mas nas de um fantasma que morava em uma vila em Santa Teresa. As horas se arrastavam como a lentidão de uma tortura. Heitor não conseguiu trabalhar. Olhava para planilhas de faturamento e via o rosto calmo de Daniel. Olhava para contratos e ouvia a vênia respeitosa de Tanaka. O telefone em sua mesa, um aparelho de design alemão que custava mais que um carro popular, parecia um objeto hostil. Cada vez que tocava, seu coração saltava, na esperança e no terror de que fosse ele. Mas eram apenas fornecedores, gerentes, problemas triviais de um império que parecia prestes a ruir. Seus funcionários caminhavam na ponta dos pés. A notícia do desastre no Le Firmament havia se espalhado pelo escritório como um vírus. Ninguém sabia os detalhes, mas todos sentiam a mudança na atmosfera. O rei estava ferido, e o cheiro de sangue no mundo corporativo atrai tubarões. Ao meio-dia, Heitor estava prestes a ceder ao pânico quando sua secretária anunciou pelo interfone, a voz um fio de nervosismo. Senhor, há um homem aqui para vê-lo. Ele diz que o senhor está esperando. O nome dele é Daniel Alcântara. Heitor quase derrubou o telefone. Mande-o entrar. Agora. Quando a porta do escritório se abriu, não foi o garçom desajeitado que entrou, nem o fantasma de moletom de Santa Teresa. O homem que entrou era Daniel Alcântara. Usava um terno de linho escuro, simples, sem marca aparente, mas que lhe caía com uma perfeição que Heitor, com todos os seus alfaiates italianos, nunca alcançara. Não havia gravata. A camisa branca estava aberta no colarinho. Ele não parecia um executivo. Parecia um filósofo ou um artista, alguém que existia em um plano diferente, onde as regras de vestimenta corporativa não se aplicavam. Ele caminhou até a mesa de Heitor e se sentou na cadeira de visitante sem ser convidado, colocando uma pasta de couro simples, mas elegante, sobre a madeira polida. Senhor Bastos, disse ele, e a formalidade era em si uma barreira. Alcântara, graças a Deus! Heitor explodiu, o alívio tornando-o imprudente. Sente-se. Bem, você já sentou. Ótimo, podemos ir direto ao ponto. Eu preciso de você. Tanaka precisa de você. Podemos falar de números? Um contrato de consultoria. 1 milhão por ano. 2. Uma participação na empresa? Diga o seu preço. O que for, eu cubro. Ele estava de volta ao seu território, tentando resolver um problema de alma com um talão de cheques. Daniel ouviu pacientemente, sem interromper. Quando Heitor terminou sua torrente de ofertas, Daniel apenas sorriu. Aquele mesmo sorriso calmo e devastador da noite anterior. Meu preço não está no seu talão de cheques, Sr. Bastos, disse ele. Na verdade, eu não quero o seu dinheiro. Minhas condições são outras. Heitor ficou em silêncio. Aquilo ele não esperava. Em seu mundo, tudo tinha um preço. Que condições? Ele perguntou, a desconfiança substituindo o alívio. Tenho 3, disse Daniel, abrindo sua pasta. Elas não são negociáveis. Se o senhor não aceitar qualquer uma delas, eu me levanto, vou embora e o senhor nunca mais me verá. Heitor engoliu em seco. Estou ouvindo. Primeiro, disse Daniel, o senhor nunca mais, em sua vida, se dirigirá a mim ou a qualquer pessoa que trabalhe para o senhor da forma como fez naquela noite. O senhor tratará cada funcionário, da faxineira ao seu vice-presidente, com o mesmo respeito. Se eu ouvir um único relato de humilhação, nosso acordo acaba no mesmo instante. O respeito, Sr. Bastos,
não é um bônus de performance, é a base de tudo. A condição era uma bofetada, era uma crítica direta não apenas a um incidente, mas a toda a sua filosofia de vida. Entendido, disse Heitor, a voz tensa. Segundo, disse Daniel, impassível. Seremos completamente honestos com o Sr. Tanaka. Contaremos a ele a verdade, toda a verdade. Heitor empalideceu. Você está louco? Contar que você era o garçom, que eu o humilhei, ele vai cancelar o contrato na hora, vai achar que sou um monstro. Ele já acha que o senhor é um tolo, retrucou Daniel, a voz cortante. É melhor que ele o veja como um tolo honesto do que como um mentiroso manipulador. A confiança no mundo de Tanaka vale mais que qualquer performance. Se ele decidir fazer negócios conosco depois de saber a verdade, será uma parceria baseada em transparência. Se não, não era para ser. Eu não construo nada sobre uma base de mentiras. Heitor passou as mãos pelo rosto. A lógica era impecável e aterrorizante. Era um risco gigantesco, mas a alternativa, ele sabia, era a certeza do fracasso. E qual é a terceira condição? Ele perguntou, temendo o que ainda estava por vir. Daniel se inclinou para a frente. O olhar dele era intenso. A terceira condição é o meu pagamento real. A sua empresa, a Bastos Logística, vai se tornar a principal patrocinadora da Associação Anjos do Asfalto, a ONG que cuida de famílias de vítimas de acidentes de trânsito. A mesma para a qual eu doei minha fortuna. 10% dos lucros líquidos do negócio com Tanaka, todos os anos, irão para eles. O contrato terá uma cláusula de responsabilidade social inquebrável. Heitor ficou boquiaberto. Ele esperava uma negociação de salário, de ações, de bônus, não uma aula de moralidade e filantropia forçada. Isso é... Ele começou a gaguejar. É o preço da minha consultoria. A alma do meu trabalho pertence à memória da minha família. Se o senhor quer usar meu dom, terá que honrar a dor que o forjou. O senhor quer meu talento? Terá que carregar minha causa junto. O silêncio na sala era o som de Heitor Bastos confrontando o abismo que existia entre o homem que ele era e o homem que Daniel exigia que ele se tornasse. Aceitar aqueles termos significava não apenas fechar um negócio, significava se despir de tudo o que ele acreditava ser. Significava admitir que o garçom em sua frente era, moralmente e eticamente, seu superior. Daniel se levantou. O senhor tem até o fim do dia para decidir. Se aceitar, me ligue. Se não, desejo-lhe boa sorte com o seu império. Ele se virou para sair. Espere, disse Heitor, a voz rouca. Daniel parou na porta, mas não se virou. Heitor olhou para a mesa, para os contratos, para o telefone, para a foto de si mesmo apertando a mão do governador na parede. Olhou para sua vida, para o castelo de cartas que havia construído e percebeu que a única coisa que poderia salvá-lo não era mais dinheiro, nem mais poder. Era um tipo diferente de capital. Era a integridade. Eu aceito, disse Heitor. Aceito todas as condições. O silêncio na sala era o som de Heitor Bastos confrontando o abismo que existia entre o homem que ele era e o homem que Daniel exigia que ele se tornasse. Aceitar aqueles termos não significava apenas fechar um negócio. Significava se despir de tudo o que ele acreditava ser. Significava admitir que o garçom em sua frente era, moralmente e eticamente, seu superior. Daniel se levantou. O senhor tem até o fim do dia para decidir. Se aceitar, me ligue. Se não, desejo-lhe boa sorte com o seu império. Ele se virou para sair. Espere, disse Heitor, a voz rouca. Daniel parou na porta, mas não se virou. Heitor olhou para a mesa, para os contratos, para o telefone, para a foto de si mesmo apertando a mão do governador na parede. Olhou para a sua vida, para o castelo de cartas que havia construído, e percebeu que a única coisa que poderia salvá-lo não era mais dinheiro, nem mais poder. Era um tipo diferente de capital. Era a integridade. Eu aceito.
disse Heitor. Aceito todas as condições. O silêncio na sala era o som de Heitor Bastos decidindo se valia a pena vender o que restava de sua alma para salvar seu império, ou se, para salvá-lo de verdade, ele precisaria primeiro encontrar uma. Agendar a reunião com o Sr. Tanaka foi o primeiro ato de Heitor como um homem que não estava mais no controle. Ele não ligou de sua mesa de mogno, projetando o poder. Ele pediu, humildemente, que Daniel fizesse o contato. Daniel ligou para o número pessoal do cartão de Tanaka e, em japonês fluente, outra habilidade que ele aparentemente guardava na manga, solicitou uma audiência. A resposta foi imediata. Na manhã seguinte, na suíte presidencial do hotel de Tanaka. Sem assistentes, sem advogados. Apenas os três. Eles foram juntos no carro de Heitor, em silêncio. Não era um silêncio confortável. Era o silêncio de 2 soldados de exércitos inimigos forçados a uma trégua para enfrentar um monstro maior. Daniel, no banco do passageiro, olhava a cidade passar, o rosto sereno. Heitor segurava o volante com tanta força que os nós de seus dedos estavam brancos. Ele estava a caminho de se despir na frente do homem mais importante para o futuro de sua empresa. Estava aterrorizado. A suíte de Tanaka não era como a cobertura de Heitor. Não havia ostentação. Apenas a elegância silenciosa do minimalismo japonês. Madeira clara, painéis de papel de arroz, uma única e perfeita ikebana sobre a mesa baixa. O próprio Tanaka os recebeu na porta, vestindo um kimono de seda simples. Ele os convidou a sentar em almofadas no chão, ao redor da mesa. Heitor, com o seu terno italiano e joelhos rígidos, quase perdeu o equilíbrio ao se sentar. Daniel se moveu com uma fluidez natural, como se estivesse acostumado. Chá foi servido em pequenas xícaras de porcelana em um ritual silencioso e preciso. Por 10 minutos, ninguém disse nada. Apenas beberam chá. Para Heitor foi a tortura mais longa de sua vida. Finalmente, Tanaka pousou sua xícara. Senhor Bastos, disse ele a voz calma. Fiquei surpreso com o pedido de reunião. Pensei que nossos negócios haviam terminado naquela noite. O golpe foi direto. Heitor olhou para Daniel, buscando ajuda, mas Daniel apenas o encarou, um olhar que dizia, a promessa. Heitor respirou fundo. O ar da suíte parecia rarefeito. Senhor Tanaka, ele começou, a voz mais fraca do que gostaria. Eu não o chamei aqui para falar de negócios. Eu o chamei para me desculpar. Tanaka permaneceu em silêncio, o rosto uma máscara de neutralidade polida. O que o senhor presenciou no Le Firmament não foi uma brincadeira. Foi um ato de crueldade da minha parte. As palavras saíam com dificuldade, como se estivessem presas em sua garganta por arame farpado. O homem que o senhor chamou de sensei, Daniel Alcântara, estava trabalhando como garçom naquela noite. E eu armei aquela aposta ridícula com um único propósito de humilhá-lo na sua frente, para parecer superior. A confissão nua e crua pairou na sala. Heitor não ousava levantar os olhos, apenas encarava o padrão do tapete. Eu estava errado. Fui arrogante, estúpido e desonroso. E eu entendo perfeitamente se o senhor não quiser mais fazer negócios com um homem como eu. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Heitor podia ouvir o próprio sangue pulsando em seus ouvidos. Ele havia cumprido a promessa, havia se eviscerado. Agora só restava esperar a lâmina final do julgamento de Tanaka. Tanaka não olhou para Heitor. Ele se virou para Daniel. Alcântara-san, disse Tanaka. A pergunta que tenho não é para ele, é para o senhor. Por que está aqui? Por que concordaria em ajudar um homem que o tratou com tanto desrespeito? Era o teste, o verdadeiro julgamento. O futuro da Bastos Logística não dependia da confissão de Heitor, mas da resposta de Daniel. Daniel pousou sua xícara de chá. Ele olhou para Tanaka e, pela primeira vez, Heitor viu não apenas o gênio do vinho ou o garçom fantasma,
mas o homem que havia sobrevivido a uma dor inimaginável. Porque a desonra dele, Sr. Tanaka, me deu a chance de honrar a memória da minha família. E porque o preço da minha ajuda é a chance de que outras famílias não sofram como a minha sofreu. Heitor o olhou confuso. Do que ele estava falando? A condição para que eu ajudasse o Sr. Bastos a salvar este negócio, explicou Daniel a Tanaka, é que 10% de todos os lucros gerados por nossa parceria serão doados perpetuamente a uma organização que ampara famílias de vítimas de acidentes de trânsito. O custo da minha expertise não é pago a mim, mas a eles. Agora era Tanaka que parecia surpreso. Ele olhou de Daniel para Heitor, que apenas assentiu, confirmando. Então, continuou Daniel, eu não estou aqui para salvar a empresa do Sr. Bastos. Estou aqui para garantir que este negócio, se ele vier a existir, nasça com um propósito maior. Estou aqui para transformar a arrogância dele em esperança para outras pessoas, para transformar a minha dor em um legado. Tanaka ficou em silêncio por um longo minuto, absorvendo a profundidade do que acabara de ouvir. Aquilo não era mais uma negociação sobre portos e contêineres. Havia se tornado uma discussão sobre redenção. Finalmente, o investidor japonês se virou para Heitor, que ainda estava de cabeça baixa. Senhor Bastos, disse Tanaka, o homem que conheci naquele jantar não me interessa. Um homem que precisa diminuir os outros para se sentir grande não é um parceiro de confiança. Heitor sentiu o corpo enrijecer, esperando o golpe final. Mas, Tanaka continuou lentamente, o homem que está sentado aqui hoje, o homem que, mesmo forçado, tem a coragem de admitir sua vergonha e a sabedoria de ter o Sr. Alcântara ao seu lado para guiá-lo, com este homem eu posso fazer negócios. Heitor levantou a cabeça, os olhos cheios de uma incredulidade lacrimejante. O acordo está de pé, mas com uma alteração. O contrato não será apenas com a Bastos Logística, será com a nova consultoria Bastos Alcântara. Quero a expertise e a integridade do Sr. Alcântara formalmente ligadas a este projeto. Heitor olhou para Daniel, que apenas assentiu sutilmente. O acordo estava salvo, mas Heitor sabia, com uma certeza que doía e curava ao mesmo tempo, que não fora ele quem o salvara. E ele era apenas o pecador. Daniel era o redentor. E o negócio que acabara de nascer não era apenas um contrato. Era um pacto. O início de uma longa e árdua jornada para que Heitor Bastos, talvez um dia, se tornasse um homem digno da segunda chance que acabara de receber. 6 meses depois, o escritório da recém-fundada consultoria Bastos Alcântara não se parecia em nada com o antigo quartel-general de Heitor. A mesa de mogno intimidadora fora substituída por uma mesa redonda de colaboração. As paredes, antes adornadas com fotos de Heitor apertando a mão de políticos, agora exibiam mapas de rotas marítimas e projetos de portos sustentáveis. O ar, antes rarefeito pela arrogância, agora era denso com o cheiro de café forte e trabalho de verdade. A mudança mais radical, no entanto, era o próprio Heitor. Ele ainda usava ternos caros, mas algo em sua postura havia mudado. A rigidez dera lugar a um cansaço honesto. O desprezo em seu olhar fora substituído por uma cautela. A cautela de um homem que aprendeu da maneira mais difícil que não sabe tudo. O relatório de impacto ambiental para o Porto de Santos está com uma inconsistência na página 12, disse ele a uma jovem engenheira durante uma reunião. Sua primeira reação, a reação do velho Heitor, teria sido gritar, humilhar, ameaçar. Mas ele respirou fundo, viu o olhar calmo de Daniel do outro lado da mesa e se forçou a mudar o tom. Júlia, sei que você está sobrecarregada, mas preciso que revise esses dados. O Tanaka não perdoa um único número errado. Se precisar de ajuda, fale com o Daniel. A engenheira, em vez de se encolher de medo, assentiu com respeito. Sim, senhor, vou corrigir imediatamente. Essa era a nova dinâmica.
Heitor ainda era o motor, a força bruta dos negócios, mas Daniel era o leme, a consciência, o navegador que garantia que o navio não apenas avançasse, mas que o fizesse na direção certa. Eles não eram amigos. A relação era profissional, forjada no fogo da humilhação e cimentada por um respeito relutante que aos poucos se tornava genuíno. Heitor respeitava o gênio de Daniel. E Daniel estava começando a respeitar o esforço de Heitor para ser um homem melhor. Daniel, por sua vez, havia encontrado um equilíbrio improvável. Ele não era mais o fantasma de Santa Teresa, mas também não era o nariz de ouro. Ele era Daniel Alcântara, consultor. Usava seu dom de forma pragmática, quase cirúrgica, para construir negócios sólidos. Mas seu verdadeiro trabalho, sua verdadeira paixão, acontecia fora do escritório. Toda primeira sexta-feira do mês, ele visitava a sede da Anjos no Asfalto. Não chegava como um patrono rico. Chegava com suas roupas simples e passava a tarde conversando com as famílias, ouvindo histórias, entendendo para onde o dinheiro de Heitor, o dinheiro de Tanaka, estava indo. Ele via o resultado de sua aposta, não em planilhas de lucro, mas no alívio de uma mãe que conseguia pagar a fisioterapia do filho, no sorriso de um viúvo que recebia apoio psicológico. Ali, naquela sala simples, ele honrava a memória de Sofia e Alice. Ele transformava sua dor em propósito. Um ano depois do fatídico jantar, o Sr. Tanaka os convidou para um almoço em São Paulo. O local escolhido não foi o Le Firmament. Foi um pequeno e discreto restaurante japonês no bairro da Liberdade. Um lugar que valorizava a simplicidade e a perfeição. A atmosfera era de respeito entre iguais. Tanaka não falava mais de negócios. Falava de arte, de jardins, de seus netos. Heitor, para sua própria surpresa, se viu falando de seus funcionários, não como ativos, mas como pessoas. Contou com o orgulho que não era forçado sobre o programa de bolsas de estudo que a empresa havia criado. No final do almoço, o dono do restaurante, um senhor idoso, aproximou-se da mesa com uma garrafa de saquê sem rótulo. "Tanaka-san", disse ele em japonês, "uma cortesia, da minha aldeia, feito pela minha família." Tanaka sorriu e se virou para o sommelier do restaurante, um jovem rapaz, para que ele servisse. Mas então ele parou. Olhou para Heitor, depois para Daniel, e um brilho divertido passou por seus olhos. Heitor sentiu um calafrio. Por um instante, o fantasma do Le Firmamento voltou para assombrá-lo. Tanaka se virou para Heitor. "Basto-san", disse ele. "Este é um Daijinjô muito especial. O senhor saberia me dizer de qual província ele vem?" O teste. O jogo. Tudo de novo. O suor gelado voltou à nuca de Heitor. Ele olhou para o saquê, para o rosto impassível de Tanaka, para Daniel, que o observava em silêncio. O velho Heitor teria blefado, inventado uma resposta, tentado desesperadamente parecer um conhecedor. Mas o novo Heitor, o homem que havia sido forjado no último ano, respirou fundo e olhou para o Sr. Tanaka. E pela primeira vez em sua vida, disse as 3 palavras mais difíceis e mais libertadoras que conhecia. "Eu não sei." Ele fez uma pausa e então se virou para o homem ao seu lado. "Mas o meu sócio, sim." Ele empurrou a garrafa delicadamente na direção de Daniel. "Daniel, a honra é sua." Daniel olhou para Heitor. E pela primeira vez, Heitor viu em seus olhos algo que não era tolerância ou respeito profissional. Era um vislumbre de amizade. Daniel pegou a pequena garrafa, serviu as 3 taças com um gesto reverente e levou a sua ao nariz. Ele sorriu, aquele mesmo sorriso de reencontro. "Coach", disse ele, "uma pequena aldeia nas montanhas. A água usada vem de um degelo de primavera, o que lhe dá essa nota incrivelmente pura. E o arroz foi polido à mão. Posso sentir o cuidado do homem que o fez."
Ele ergueu a taça, não para Heitor, não para Tanaka, mas para o centro da mesa. Aos novos começos, disse ele. E os três brindaram. No fim das contas, Heitor Bastos aprendeu a lição mais valiosa do mundo dos negócios. O valor de um homem não está no que ele pode comprar, mas no respeito que ele consegue, com muito esforço, merecer. Ele apostou R$100 mil para humilhar um garçom, e no processo, acabou financiando o resgate de sua própria alma. E essa, meu amigo, foi a única barganha que Heitor fez em toda a sua vida em que ele, sem saber, saiu realmente ganhando.